estamos aqui em mais uma edição do videocast do Observatório de Conselhos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ato infracional e estamos aqui para falar desse assunto com a Vera e com o Sérgio. Antes de começar, eu vou pedir para eles se apresentarem, obviamente, e já vou pedir também pro Serginho fazer uma breve apresentação para a gente do que foi a transição do Código de Menores para o Estatuto da Criança e Adolescente. Mas primeiro então eu queria pedir para a Vera se apresentar, por favor. Pois não, obrigada, Thiago. Oi, Sérgio. Oi, Vera. Olá para todos, todas e todas. Eu sou Vera Cristina de Souza, sou advogada, trabalho no Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o SEDECA Rio de Janeiro, e faço parte da coordenação do SEDECA e atualmente eu coordeno o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte aqui no estado do Rio de Janeiro. Olá, né? Não sei se digo bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Paulo, bem-vindos. Nem sei o que eu falei. Mas olá, meu nome é Sérgio Henrique Teixeira, mais conhecido como Serginho, sou psicólogo de formação. Eu trabalho nessa área da infância e adolescência desde 1994 em algumas instituições de defesa dos direitos humanos de criança e adolescente. E acompanho também a implementação, acompanhei muito de perto a implementação dos conselhos tutelares e conselhos de direitos aqui no estado do Rio de Janeiro. Hoje faço parte também aqui do Observatório dos Conselhos, aqui da Escola Judicial da UFRJ, e continuo trabalhando na área, dentre outras cositas várias. É um prazer estar aqui com a Vera, companheira de longa data, o Thiago, que acabamos de conhecer na inclusão também aqui da equipe do Observatório, por conta de uma pesquisa que você está fazendo nessa área. E sempre muito bom estar aqui falando sobre um assunto não muito agradável, duro, penoso, às vezes doído, mas é necessário a gente trazer alguns esclarecimentos. Certo. E como eu tinha falado, um desses esclarecimentos é as mudanças que o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe em relação aos outros códigos que a gente teve que regulavam essa população. E se você puder falar um pouco disso, Sérgio, qual foram algumas, brevemente, as mudanças essenciais que o Estatuto teve em relação a como abordar a criança e o adolescente? Sim, tentar ser breve, nós tínhamos, ainda temos, claro que ele está presente aqui entre nós, um dos autores da área da infância e adolescência, que é o Antônio Carlos, Gomes da Costa. Que ele tinha um livro chamado Do Menor ao Cidadão, que é justamente isso que nós trabalhamos nessa área da infância, de você entender o menor, e hoje nós termos que lidar com a criança e o adolescente como sujeito de direitos. Até a partir de 1927 foi instituída, a partir de 1921, foi instituída no Brasil a política da situação irregular do menor, e essa política ela foi regulamentada por um código, o Código Melo Matos, o primeiro código que se instituiu em 1927. Esse código, então, ele atendia crianças, que não eram consideradas como crianças, mas como menores, em situação irregular. E situação irregular é entendida como aqueles que estivessem em abandono, situação de abandono, delinquência ou situação de delinquência. E a autoridade, então, instituída nessa época para atender a esses menores foi o juiz de menores. E ele poderia, conforme o Código de Menores, aplicar tanto medidas de proteção como também medidas de assistência, e poderia aplicar outras medidas conforme o seu livre-arbítrio, tomando cuidado para não abusar da sua autoridade. Esse código, então, ele durou até 1990, mas nós já, a sociedade também acabou construindo um estigma social, que foi o estigma do menor. Essa categoria menor, Essa categoria, que antes a lei previa o menor como termo técnico jurídico, caso esse sujeito ele cometa algum tipo de delito, qual a sanção que o Estado vai aplicar a ele.
Então a gente já tinha muito claro para aqueles que tinham maior de 18 anos e aos menores de 18 anos, né? Quem vai apurar se houve ou não delito e quais as sanções serão aplicadas a esse menor, né? E onde essas sanções, essas medidas serão executadas, né? Mas esse termo técnico jurídico ele acaba se transformando no estigma social, né? Então a gente começou a falar sobre o menor abandonado, sobre o menor delinquente, sobre o menor de rua. Hoje a gente fala sobre o menor que cometeu, o menor infrator, né? Então a sociedade construiu várias categorizações, né? Mas esse menor, no imaginário social, ele era o menor porque era pobre, né? Menor financeiramente, menor moralmente, menor afetivamente, né? E o Estado, então, ele teria que intervir, né, aplicando as devidas sanções a esse sujeito, caso ele cometesse algum tipo de delito. Bom, em 1990, então, a partir do movimento internacional sobre os direitos da criança e adolescente, desde a época da promulgação da Convenção dos Direitos Humanos, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós chegamos aqui no Brasil, mudamos a Constituição Federal, né, colocamos um artigo, eu digo colocamos que foi um movimento da sociedade, né, que foi um movimento das pessoas que estavam envolvidas, né, nessa área da infância e adolescência desde muito tempo, né? Isso os movimentos sociais. Os movimentos sociais, os movimentos de igreja, né, até mesmo educadores e outros profissionais dessa área. Em 1990, então, em 1988, é instituído na Constituição Federal, né, de que é dever do Estado, né, da família e da sociedade garantir como absoluta prioridade os direitos da criança e adolescente. Então aí a gente muda a categoria, né, não é mais menor, e a gente começa a lidar com crianças e adolescentes, entendendo crianças aquelas que estão de 0 a 12 anos incompletos, adolescentes de 12 a 18 anos, né? E que é dever então da família, a família continua com o dever, né, de assegurar os direitos da criança e adolescente, mas também o Estado e a sociedade também passam a ser responsabilizados. E a gente também, pelo artigo 227, institui uma política de proteção especial, né, que nós então brasileiros temos que colocar a salvo a criança e adolescente, né, de qualquer tipo de violência, de negligência e de opressão. Em 1990, então, surge o Estatuto da Criança e Adolescente, é promulgado o Estatuto da Criança e Adolescente, que revoga, né, o Código de Menores e que também revoga a Política Nacional do Bem-Estar do Menor, né? Então, deixamos de tratar da situação irregular e passamos, então, a trabalhar com o conceito dentro do paradigma da proteção integral à criança e ao adolescente, que são considerados como sujeitos de direitos civis, direitos humanos, direitos constitucionais e sociais, mas que estão numa condição peculiar de desenvolvimento, né? É por isso que a gente fala que o criança e adolescente começou a ter cidadania também, né? Sim, a gente passa a garantir, né, a cidadania da criança e adolescente, né, como sujeito de direitos. E eles podem, então, também, eles são protagonistas, né, e eles podem também requisitar ou solicitar ou trabalhar para que essa cidadania seja garantida, dando acesso, né, a todos os direitos fundamentais de qualquer sujeito da nossa sociedade. Direito à vida, à saúde, à educação, à convivência familiar e comunitária, liberdade, respeito, dignidade, educação. Isso é o que está estabelecido na lei, né? Mas nem todos os adultos têm acesso também a esses direitos, né? Por isso nós temos que ter um sistema de garantia de direitos, né, para promover esses direitos, mas também para defender e com instrumentos, né, judiciais, né, jurídicos sociais, né, para garantir esses direitos. Você quer complementar, Bela? Não, olha, foi uma aula que o Sérgio deu aí pra gente, né? Foi bem completo e só frisar, é importante que a gente não utiliza mais o termo menor. Então, a partir da revogação do Código de Menores e da mudança e da doutrina, a gente aboliu, né, em relação à criança e adolescente, o termo menor, que ainda é usado
por alguns atores do sistema de garantia de direitos, mas não corresponde àquilo que a lei traz. A gente não tem um estatuto do menor, a gente tem o estatuto da criança e do adolescente e o tratamento ele é igual para qualquer criança e adolescente. Então, por isso que a gente precisa sempre reforçar, né, que menor é pejorativo e por isso é que a gente não utiliza mais, para além da gente não ter uma legislação que fale com esse termo. Então agora o tratamento para qualquer pessoa menor de 18 anos de idade é criança ou adolescente. Isso. E eu acho interessante, né, a gente também poder perceber que esses modelos eles coexistem, né? Então ainda nós temos práticas profissionais, né, que ainda atuam a partir dessa mentalidade minorista, né? E nós também temos os modelos, as pessoas profissionais e práticas que atuam dentro dessa área da proteção integral. Então, apesar de ter sido revogada essa política e a lei, a Política Nacional do Bem-Estar do Menor e o Código de Menores, essas mentalidades ainda coexistem. E são 33 anos, né? Porque o Estatuto é de 1990, vai fazer aniversário agora dia 13 de julho. E a gente precisa reforçar sempre isso. Na construção do Estatuto tinha uma esperança de mudança cultural, né? De mudança das crenças em relação às crianças e adolescentes e como tratar essa população. Mas parece que até hoje a gente luta para que essa mudança se efetive, né? Para que realmente as práticas e os procedimentos que foram introduzidos no MEC sejam realmente implementados. É uma mudança de mentalidade mesmo, né? De perspectiva que até hoje a gente precisa lutar por ela, né? Mas para continuar na questão do ato infracional, eu queria voltar para o Serginho para ele falar um pouco dessa definição do que é o ato infracional, quem comete, né? A criança também comete o ato infracional. Sim. Só puxando um pouquinho o que você falou, né, da questão dos valores, é sempre bom nós lembrarmos que a área da infância e adolescência, ela não se desgruda, não se descola, né, da nossa realidade cultural brasileira, né? Que ela não está deslocada, né, da nossa sociedade, onde nós temos um racismo, né, estrutural, onde nós temos machismo também estrutural, né, e que essas ideologias, essas mentalidades vão produzindo também um determinado sujeito que tem que ser vigiado, esquadrinhado e enquadrado, né, que seriam os tais sujeitos desviantes de uma determinada moral, né? Então, e aí com relação ao ato infracional, né, diz o Estatuto que ato infracional é uma conduta descrita como um crime, né? Isso está lá, ou uma contravenção penal. Isso está lá no artigo 103 do Estatuto, né? Algumas pessoas, e aí, né, falam assim, uma conduta análoga, né, ao crime. Eu não gosto muito desse termo análogo, né, porque análogo pode dar assim, um certo desvio, né? Não, é análogo, é parecido, é semelhante ao crime. O Estatuto ele é bem claro, ele é bem explícito, né? Então tem que estar descrito como um crime ou contravenção penal, né? Então, os crimes e contravenções penais, né, só é crime aquilo que a lei diz que é crime, né? Só é contravenção penal aquilo que a lei diz que é contravenção penal, né? Então, por exemplo, eu dou sempre o exemplo do aluno dentro da escola, né, que levantou uma cadeira, jogou a cadeira no chão e quebrou essa cadeira, né? Esse aluno, então, a sua conduta produziu um dano àquela cadeira, né? E dano está descrito na lei como crime. Logo, né, porque existe um processo diferenciado, que a Vera vai falar isso, né, para a apuração dessa conduta, ele cometeu um ato infracional, porque essa conduta está descrita no Código Penal como um crime, certo? Exatamente, exatamente isso. E aí também, tanto a criança como o adolescente comete ato infracional, né? O artigo 105 ele também traz explícito, né? Ato infracional cometido por criança. Mas só que ao ato infracional cometido por criança, cabem as medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo. E é isso que você tinha falado que a Vera vai falar um pouco pra gente, né? De como os procedimentos de apuração do ato infracional
e também um pouco quais são as garantias, né, e os direitos individuais e processuais nesses casos. É sempre importante a gente lembrar que já está lá na Constituição e o Estatuto reforça isso, que pessoas menores de 18 anos são inimputáveis. O que isso quer dizer, né? Porque às vezes tem uma confusão em relação a isso também. Palavra difícil, né? São inimputáveis em relação à legislação penal. E aí vai ter uma legislação própria que vai cuidar dos casos específicos para quem tem menos de 18 anos, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tem aí até um mito que para criança e para adolescente que comete ato infracional não acontece nada. Isso é um mito que a sociedade vem trazendo aí e é difícil da gente mudar essa concepção. Mas acontece que a própria Constituição diz que cabe ao Estatuto da Criança e do Adolescente esse atendimento quando acontece a prática do ato infracional, seja para criança, seja para adolescente. Importante também a gente lembrar que o Sérgio já disse que quem é criança e quem é adolescente, né, para a nossa legislação vigente aqui, e o Estatuto ele traz uma diferença na hora da aplicação das medidas. Então, medidas de proteção, ela pode ser aplicada para qualquer criança e qualquer adolescente, e medidas socioeducativas somente para os adolescentes. E por isso que existe essa distinção em quem é criança e quem é adolescente na nossa lei. Porque não cabe a aplicação de medida socioeducativa para a criança. A criança que comete o ato infracional, ela deve ser encaminhada para atendimento e aplicação de medidas de proteção pelo Conselho Tutelar. A lei diz isso e a lei é clara. É lógico que tem alguns desdobramentos, mas o que a gente precisa focar é que o atendimento e a aplicação de medidas para crianças, ou seja, pessoas de 0 a 11 anos, 12 anos incompletos, que cometem ato infracional, é o Conselho Tutelar e é a aplicação de medidas de proteção. Em relação ao adolescente, ou seja, aquele que tem entre 12 e 18 anos, existe o Estatuto traz um rito próprio de apuração de ato infracional. Então, desde a apreensão, e tem que ser uma apreensão, porque o Estatuto diz que você só pode ser privado de liberdade em apreensão em flagrante de delito ou através de mandado judicial. Que é o mesmo para o adulto. É a mesma coisa para o adulto. Isso é super importante a gente reforçar para cair por terra esse mito de que não acontece nada para um adolescente que é acusado da prática infracional. Ele tem todo um procedimento de apuração e é um procedimento judicial, isso é muito importante a gente frisar também. Então sai da esfera do Conselho Tutelar, que é uma esfera administrativa, e passa para uma esfera judicial. E a partir daí ele tem todas aquelas garantias processuais que uma pessoa maior de 18 anos tem. Então ele tem direito à ampla defesa, ao contraditório, ele deve ser avisado aos pais a apreensão dele. E uma coisa que é muito interessante e que eu acho que a maioria das pessoas desconhece, é que a regra do estatuto, após a apreensão, ele deve ser liberado pela autoridade policial. Ele deve responder esse processo tendo direito à convivência familiar, que é um dos direitos fundamentais que o Estatuto estabelece. Mas tem algumas exceções que o próprio Estatuto traz. Então ele vai continuar privado da sua liberdade, ou seja, internado provisoriamente, a partir da gravidade do fato, a partir da violência praticada, a partir da comoção social. Então tem algumas exceções à regra da liberação. Vai ter um grupo lá fora querendo linchar o adolescente. Exatamente isso, comoção social, né? E então o rito, ele está todo estabelecido no Estatuto da Criança e Adolescente. E é um rito judicial. Ele vai ter direito à defesa, o Ministério Público vai acompanhar o caso, porque é até ele que faz a representação ou não daquele fato, e tem um procedimento judicial. Ao final desse procedimento, essa representação ela vai ser deferida ou indeferida no Ministério Público. E aí ele recebe a aplicação de medidas socioeducativas, que são medidas exclusivas da autoridade judiciária. Isso é muito importante a gente frisar, né? Que a gente está falando aqui com o público de conselheiros tutelares, né? Na sua maioria. Então, essas medidas socioeducativas,
elas só são aplicadas após esse rito, essa apuração do ato infracional, e ela é exclusiva da autoridade judiciária. Diferente das medidas de proteção, que podem e devem ser aplicadas pelo juiz ao final desse rito, né, de apuração do ato infracional, quando o adolescente precisar de aplicação de medida de proteção. E aí, a gente tem, já emenda nas medidas socioeducativas, quer falar alguma coisa? É só essa questão da privação de liberdade, né? E muita gente diz, tá vendo, eles são apreendidos, que a sociedade chama de eles são apreendidos, mas aí depois o delegado libera. Né? Mas isso é pra gente também. Também, né? então, o adulto porque, também. A privação de liberdade é né? excepcional. O adulto só vai ser mantido preso em determinadas situações também que a própria lei prevê, né? Mas não faz diferença nenhuma. Não faz diferença. Do adolescente para o adulto. Eu acho que até tem um privilégio, agravante. né? Não é um Não, eu privilégio. acho que tem um agravante para o adolescente. Porque para o adulto não tem comoção social. E para o adolescente tem. Então ele pode ficar até prendido, de repente, sem uma gravidade ou uma violência no ato, mas para sua proteção. Isso é muito difícil da gente entender, porque a gente sabe como é o sistema socioeducativo de meio fechado, né? A gente sabe as dificuldades e, enfim, o que acontece dentro desses sistemas e é muito complicado a gente achar que o adolescente vai estar seguro no local que pode acontecer tantas violações e violências, né? Sim. Certo. Mas aí acho que a gente pode entrar agora nas medidas socioeducativas, né? Que é uma das principais medidas nesse caso de cometimento de ato infracional. Sim. E aí a gente tem medidas socioeducativas que são elencadas lá no artigo 112 do Estatuto, e é importante a gente destacar que elas são taxativas, é um rol taxativo, né? O juiz não pode pensar numa medida socioeducativa diferente daquelas que o Estatuto apresenta. Diferente das medidas de proteção, que o legislador coloca, dentre outras. Então, você pode dar margem para você pensar lá no artigo 100, a partir dos princípios, e aplicar a medida de proteção mais adequada para cada caso. Então, o juiz não pode fazer isso, ele tem que se deter ali em relação às medidas que estão lá, que vai desde a advertência, que é um ato formal ali na própria audiência e acaba, até a internação, que é a mais grave, que o adolescente fica privado por tempo indeterminado. A lei traz esse tempo, mas o juiz não estipula um período como o juiz criminal estipula para os adultos, e ele fica internado ali numa instituição cumprindo aquela medida socioeducativa de internação. É importante a gente frisar que as medidas em meio aberto a gente considera as mais importantes e melhores para o adolescente, não para o adolescente, mas para o objetivo da existência da medida socioeducativa. Então, a liberdade assistida, ela é uma medida que deve ser mais aplicada, porque ela garante o adolescente o direito à convivência familiar, e para além de ela garantir o direito à convivência familiar, ela traz a figura de um orientador e de um acompanhamento para que o adolescente possa continuar estudando, continuar praticando os atos em comunidade e garantindo que ele tenha a possibilidade de repensar aquele fato que aconteceu na vida dele. E aí a gente pode até fazer um link com as práticas restaurativas, né, a justiça restaurativa, que são práticas que olham o adolescente na sua completude e trabalham com esse adolescente uma possibilidade de ressignificar a sua vida, a partir daquele ato, ou a partir de atos passados também, mas trazendo aí a figura de todas as pessoas envolvidas e que de alguma forma foram afetadas por aquele ato, e que ele tenha capacidade e condições, né, se levando ao acesso a isso, de fazer diferente dali para frente. Eu acho que é importante a gente também falar dessa prática, que é importante tanto no judiciário, quanto nos órgãos que executam as medidas socioeducativas no meio aberto, como também nos atendimentos do Conselho Tutelar, né? Então,
fica aí a sugestão para as pessoas conhecerem um pouco mais da justiça restaurativa, para poder aplicar isso no dia a dia, no atendimento para criança, para adolescente e para os familiares. Idealmente, idealmente esse era um dos objetivos do Conselho Tutelar, né, na sua elaboração, fosse um mediador, um veículo para essas outras formas de justiça, né, que não precisassem sempre envolver o judiciário e muito menos o abrigamento, a retirada da convivência familiar, né? Não judicializar, né? Exato. Evitar a judicialização. Sim. O conceito da justiça restaurativa, né, eu acho que vai muito ao encontro, porque eu penso o ato infracional, né, e até estou tentando desenvolver essas ideias, né, como um sintoma. Né? O adolescente, ele é um sujeito em formação. Né? Então, um adolescente, ele tem várias transformações, né? Desde da transformação do seu próprio corpo, né? Então a gente tem, né, todos nós passamos por isso, né? Um jogo de hormônios que faz com que o nosso esquema corporal ele mude, né? Por conta disso, as pessoas já não percebem mais a gente como criança, mas ainda também não percebem a gente como adultos, né? Então tem sempre uma autoridade dizendo o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer, né? E diz isso claramente, né? Você já não é mais criança para fazer isso, né? Você ainda não tem idade para fazer isso, né? Você ainda não é adulto, quem manda em você sou eu. Período difícil, né? E começa uma série de exigências, né, para esse sujeito que está entrando aqui agora, né, que vai fazer aí o seu rito, digamos assim, né, de passagem. Mas a gente não consegue, e todos nós, né, a criança desde muito pequenininha, ela sempre vai desafiar a lei toda hora, né? A todo momento. Quem convive com criança sabe que é assim, né? A toda hora ela está desafiando a lei, a toda hora ela está desafiando a autoridade. Mas ela está demandando a autoridade, né? E ela está querendo também demandar o conhecimento das próprias normas e regras, né? Então, nós podemos dizer que isso faz parte da condição peculiar da criança e do adolescente, né? Desafiar a lei, desafiar as normas. E aí ela vai diretamente ao encontro ou de encontro a essa autoridade, que por vezes é o pai e a mãe, os cuidadores primordiais. Depois a gente passa esse apelo, né, de autoridade para os próprios professores na escola, numa outra comunidade, num outro espaço, até que ele passa ao ato, né, se a gente for pensar em termos psicanalíticos, ele passa ao ato que é um ato infracional. Né? E aí ele vai dar com qual autoridade? Com o Estado. Né? É o Estado que vai dizer para ele agora, não, isso não pode fazer. E porque você fez isso, né, será aplicada esse tipo de sanção, chamada de socioeducativa. Mas a questão está na execução dessa medida socioeducativa. Né? Porque o Estado, na execução dessa medida socioeducativa, ele não é suficientemente bom, ele é perverso. Né? Esse adolescente, a gente não percebe, né? Ou não consegue, ou pelo menos essa é a minha hipótese, né? O Estado não consegue perceber por que ele cometeu esse ato infracional. Qual foi o ato infracional que ele cometeu? Qual foi a intenção desse ato infracional, lógico, no sentido inconsciente do adolescente, né? Ou seja, que esse adolescente ele tem também um espaço de escuta e de cuidado do seu ato infracional, né? De cuidado do seu sintoma, mas a gente não percebe as medidas socioeducativas como um espaço de cuidado, né, do sintoma daquele adolescente com ato infracional. Percebe como um espaço de punição. Né? Percebe como um espaço de punição. E aí ele não conseguindo ressignificar esse ato, ou dar significado, ou dar nome para esse ato, né, ele acaba repetindo e ele entra nesse ciclo, né? A gente estava participando de um encontro que o meu menino está falando, teve 23 entradas no sistema. Assim, como pode ter 23 entradas no sistema? E de quem é a culpa? Teve. É do adolescente, porque a gente não consegue entender a responsabilidade aí do Estado, da sociedade, da família dentro desse sistema. Sim. E aí você culpabiliza a vítima. Você culpabiliza aquele que deveria ter um atendimento diferenciado, apropriado e não teve.
E aí acontece as reincidências. Eu notei uma coisa aqui enquanto você estava falando que eu acho interessante. Você falou que o Estado aparece na infração. Então, quando o adolescente comete um ato que se diz ilegal, aí o Estado aparece e vem lá com toda a sua força para repreender aquele adolescente. Esse mesmo Estado, ele deixou de atender esse adolescente ou essa criança, né, dependendo da idade, na prevenção primária, na prevenção secundária e na prevenção terciária ele se faz presente. Então, ou seja, a maioria desses adolescentes que hoje estão dentro do sistema socioeducativo, eles passaram por exploração do trabalho, eles passaram por evasão escolar, eles passaram por violência doméstica, né, situação de rua, e a gente não viu a presença do Estado. Ou se tem a presença do Estado, é uma presença ineficaz, que não consegue transformar e garantir a efetivação dos direitos fundamentais dessa pessoa. E aí, quando ele completa 12 anos, ele pode ser olhado pelo Estado, ele é olhado pelo Estado e ele é retirado da sociedade de forma compulsiva e é colocado dentro de uma unidade de internação, onde não acontece de uma forma 100% daquilo que a nossa norma traz, a partir do SINASE, a partir do Estatuto, a partir da Convenção, a partir da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, a partir dos protocolos do Comitê da Criança da ONU. Então esse trabalho não é feito e aí mais uma vez esse adolescente sai do sistema, reincide e volta novamente para o sistema. Então é perverso, como você diz, né? É cruel isso, mas é a nossa realidade. E a vítima, né? A culpa é da criança e do adolescente. Um fato que eu sempre pego assim, para trabalhar isso é o ônibus 174, né? Sim. Não um filme, mas um documentário. Que ali naquele documentário você vai ver a história de cada um daqueles adolescentes, né? E o menino, então, o jovem, né, que foi assassinado pelo Estado, então, naquela época, ele passou por toda essa trajetória, né, que você falou. Ele teve 0 anos de idade, ele vê a sua mãe ser morta, né, de maneira violenta. Ele vai para as ruas, né, ele faz parte do grupo ali dos meninos e meninas que estavam na Candelária. Né? Ele estava no dia da chacina da Candelária, só que ele estava dormindo em cima da banca de jornal, que até uma menina fala, né, ele era meio esquisito, ele era meio separado, ele não gostava de ficar muito junto com a gente. E ele vê, né, isso de cima da banca de jornal, né, os seus amigos serem assassinados ali, chacinados, né, naquele espaço. E ele teve várias passagens também por vários programas, por vários serviços, né, e inclusive pelo sistema. Mas ao final, ali no ônibus 174, a única coisa que a gente percebe, não consegue ver essa trajetória. Eu não estou passando a mão na cabeça Sim. dos atos dele, né, de que ele não deve receber nenhuma sanção com relação a isso, né, ou que o Estado, a sociedade não deve dizer não para esses atos. Sim, deve dizer não, né, mas é só entendendo isso, que nós ali depois não conseguimos mais ver essa trajetória, né, desse sujeito, desse menino que teve 0 anos de idade. E a única coisa que a gente consegue ver ali dentro do ônibus é um monstro, né? E quem é que não tem medo de monstro, né? E quem criou o monstro? E quando esse monstro é criado, quem é que não tem medo de monstro? Quem é que não tem medo de bicho-papão? A gente quer eliminar o monstro. A questão não é dizer que ele é apenas uma vítima, né? A questão Não, é dizer que ele é sim. uma vítima também, num certo sentido. É vítima da sua própria vida, do seu próprio sistema, né? Desse sistema excludente. Se ele passou várias vezes pelo sistema e reincidiu, o Estado também tem uma parte de responsabilidade. Total responsabilidade. Então agora, já encaminhando um pouco para o final, eu queria propor uma pergunta que para os conselhos tutelares é um pouco polêmica, né? Envolve uma questão que tem sido muito tematizada pelos conselhos tutelares, assim, que é a questão do comparecer à delegacia. Então, assim, o conselho tutelar, o conselheiro tutelar, ele tem que comparecer à delegacia para fazer a oitiva do adolescente ou assinar termo de responsabilidade? Pergunta provocativa para vocês. É muito provocativo e isso causa, assim, problemas quase todos os dias para vocês, né, conselheiros e conselheiras.
A Vera já colocou aqui, né, que o procedimento para apuração, né, do ato infracional atribuído ao adolescente estão definidos na lei e são taxativos, não são exemplificativos, mas são taxativos. Então, o Estado tem que seguir todo aquele rito. E o Estatuto da Criança e Adolescente, lá no artigo 88, né, lá no artigo 88, inciso 5, o artigo 88 está dentro das diretrizes da política de atendimento. Né? E esse artigo 88 ele deixa bem claro, deve haver uma integração operacional entre órgãos do Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, Assistência Social e Segurança para agilização do primeiro atendimento, né, ao adolescente que comete ato infracional. Essa é a rede de atendimento. Isso seria uma integração operacional entre esses órgãos: Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, órgãos da segurança e órgãos da assistência, certo? Porque a própria LOAS, né, a Lei Orgânica da Assistência Social, por exemplo, né, por que assistência? Porque a Lei Orgânica da Assistência Social define isso, né, que as questões, né, envolvidas também com ato infracional deverão ser atendidas pela área da assistência. Então, e o artigo 4º também da Lei do SINASE, Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, 12594, né, de 2012. É meu traço neurótico obsessivo compulsivo, entendeu? Ela estabelece lá no inciso 7 que isso o Estatuto já falava em 1990, que deveria ter essa integração operacional. Só em 2012, né, que veio então a lei do SINASE dizendo, olha, tem que ser implementado esse plantão do qual fala o Estatuto da Criança e Adolescente. Então são essas autoridades relacionadas no artigo 88, 5, que tem que atender o adolescente que cometeu ato infracional. Né? E lá nesse processo de apuração que a Vera falou, né, que a Vera, lembro, né, a Vera disse, olha, tem que verificar logo imediatamente a possibilidade de liberar o adolescente. Em autoridade, isso é claro no Estatuto, né, em autoridade optando, né, pela liberação do adolescente, deve comparecer os pais, isso já está claro lá também no Estatuto, né, que ele incontinentemente tem que comunicar aos pais e ao juiz, né, que ali existe um adolescente apreendido. O artigo 231 diz que se não fizer essa comunicação, a autoridade policial estará cometendo um crime. Isso também é taxativo no Estatuto. Então tem obrigatoriedade de comunicar aos pais e ao juiz. Né? Ele optando pela liberação do adolescente, né, os pais comparecem para assinar o termo de compromisso, não é nem de responsabilidade. É o termo de compromisso, né, que eles, aqueles responsáveis, que é responsabilidade parental, né, irá apresentar ao adolescente ao Ministério Público. Exatamente, para dar seguimento à apuração do ato infracional. Isso, para dar seguimento à operação. Então, o Conselho Tutelar não tem nada a ver com isso, né? Eu já vi algumas pessoas dizendo, né, não, mas tem que comparecer ao Conselho Tutelar para chegando lá o delegado, né, liberando, optando pela liberação, vai ali então, ele vai à delegacia para aplicar a medida de proteção. Não tem sentido uma coisa dessa. Né? Não tem sentido uma coisa dessa, né? E aí entende-se então que ele vai aplicar medidas de proteção a esse adolescente de encaminhamento a pais responsáveis. Aí quem tem que encaminhar a pais responsáveis? Não, coloca no carro do Conselho Tutelar e leva. O carro do Conselho Tutelar não é equipamento de serviço. O Conselho Tutelar não é um serviço da rede de atendimento. Né? E fora outras questões que a gente não pode, talvez não... dependeríamos de mais tempo para aprofundar um pouco mais isso. Mas né? se os pais não forem localizados? Essa é uma questão que eu... Vamos lá. Se os pais não forem localizados, por exemplo, ali tem... Aí entra mais uma vez a assistência, a por integração exemplo. dos órgãos. Por que entra aqui a assistência? Isso. Porque pela Lei Orgânica da Assistência Social, todas as famílias deveriam estar referenciadas ao CRAS. O Conselho Tutelar não tem cadastro de todas as famílias. O Conselho Tutelar não é um centro de referência das famílias do município. Nunca passou pelo Conselho Tutelar. Não tem a mínima ideia quem é Né? aquele adolescente. E o Conselho Tutelar não conhece, não sabe, né? Não sabe quem é essa família. Por isso, então, aciona a assistência social. Né? Ah, não encontrei assistência social.
Tem um procurador, que é o Murilo Giacomo, né? Ele tem, inclusive, né, já escreveu sobre isso, e já participou de vários fóruns da CEPERJ, né? Produz muito conteúdo, né? Isso, e ele defende a seguinte hipótese: olha, não tem responsável, encaminha à instituição de acolhimento. Exatamente, qualquer pessoa pode encaminhar, inclusive a autoridade policial. Inclusive o próprio adolescente. Inclusive o próprio adolescente, mas aí a gente está falando de um adolescente apreendido, que está dentro de uma unidade da polícia e que está sendo liberado pela Sim. autoridade policial. Isso. E aí, por que encaminhar para o acolhimento? Porque o Estatuto diz, né, lá no artigo 93, que o dirigente da instituição de acolhimento ela é equiparado ao guardião para todos os fins de direito, né? Então, essa é a defesa que nós fazemos, né, de que, não tendo encontrado os pais, ele não vai ficar na delegacia, né, porque o Estatuto diz que não pode ficar, né? E se não tiver um compartimento também lá diferenciado, ele pode ser encaminhado para a instituição de acolhimento, né? E aí não entra o conselho tutelar. Eu sempre falo para os conselheiros tutelares: olha, se for a delegacia, não é para fazer oitiva, é para zelar pelo cumprimento dos direitos individuais daquele adolescente. Cadê a defesa técnica dele? Exatamente. Né? Todos Chegar têm para o direito à adolescente e dizer defesa, assim: olha, à filho, atenção. filha, você tem o direito de ficar calado, não falar nada, você tem direito a advogado, você tem direito de falar só na presença do juiz. Ele vai para... Por que ele está algemado? Por que ele está aqui nessa cela? Né? Então ele pode até ir, mas para zelar pelo cumprimento dos direitos do adolescente. Eu falo muito para os conselheiros tutelares que quem tem que conhecer qual é o papel do conselho tutelar são eles. Eles precisam saber o que eles podem e o que eles não podem fazer. Então, se outra pessoa manda, pede, né, que ele faça alguma coisa e ele sabe que não está dentro das atribuições dele, ele vai dizer que não. Agora, se ele achar que aquele pedido tem alguma coisa a ver com as atribuições dele, que ele vá, mas que ele faça exatamente aquilo que ele pode fazer. Nunca para além ou para menos. Porque o Estatuto traz todas as informações referentes ao trabalho do conselheiro tutelar. Então ele precisa saber o artigo 136, o artigo 101, o artigo 105, 98, ele precisa saber, porque o próprio conselheiro, melhor do que ninguém, sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer. Ah, mas Vera, é o Ministério Público. Ah, mas Vera, é o delegado da polícia, que é uma cidade pequena, eu não posso me indispor com o delegado de polícia. Então, vamos conversar, senta todo mundo, vamos fazer um fluxo de atendimento, assim como a lei diz que deve ser esse fluxo de atendimento, para estabelecer aqui, ali, qual é o papel de cada um naquele determinado fluxo, entendeu? Eu acho que é a melhor essa solução. mediação, às vezes com os outros órgãos do sistema de garantia de direitos, é muito importante, né? Até exatamente nessa questão de construção de fluxos, para cada órgão saber quando entrar, qual é o seu lugar. Porque eu comecei brincando que essa era uma questão polêmica, que aqui no Rio de Janeiro existe um tensionamento de um órgão sobre o outro, né? Às vezes, como você deu o exemplo da delegacia, às vezes no Ministério Público, e isso aparece com muito tensionamento, assim, nas histórias que a gente escuta, nos acontecimentos que a gente vê em relação ao Conselho Tutelar. Mas, realmente, é muito importante o conselheiro saber as suas atribuições e também saber dialogar, né? Não é simplesmente chegar e dizer, não vou fazer, né? Não vou... É isso, assim. O adolescente a quem se atribui o ato infracional, ele é muito negligenciado, né? Muito. Nós ainda não temos uma política de atendimento a esse adolescente que cometeu o ato infracional, tanto na esfera, né, da prevenção, né? Então, no meu município, quais são os adolescentes que cometem ato infracional? Qual é o perfil desse adolescente? Né? Qual é o tipo de ato infracional? Exatamente né? isso. Então, esse diagnóstico não é feito pelos municípios, né? Até mesmo para que eu possa prevenir. Né? A Vera falou, esses adolescentes sofrem violência, né? Violência doméstica, eles já estão na rua, eles estão fora da escola,
né? Estão sendo explorados no seu Estão trabalho. sendo explorados no seu Porque trabalho. trabalhar no tráfico é uma exploração do trabalho do adolescente. Então isso vai dizer respeito a uma política de atendimento, e quando ele comete o ato infracional, o que a gente tem para atender esse adolescente? Dando isso. Nós temos lá a medida de liberdade assistida. Sim, mas essa medida de liberdade assistida, ela tem que ser individualizada, né? Ela tem que ser para o Tiago, para a Vera, para o Serginho, né? O PIA, o Plano Individual de Atendimento, né? Onde ali vão ser desenvolvidas atividades, um plano, um planejamento, né? Para esse adolescente, mas entender esse adolescente. Né? O PIA também ele pode ser um espaço de fala para esse adolescente. Né? E nós, o Estado, então, ele tem um espaço, um lugar de escuta, né? Mas é uma escuta diferenciada. Né? É uma escuta da vida desse adolescente, dos seus medos, dos seus receios, das suas raivas, né? Dos seus ódios, né? E como é que ele pode dar conta disso tudo na sua vida cotidiana. Qual é o processo de reparação? Né? A lei ela tem esse princípio também. Né? Quando a gente estabelece, quando o Estado estabelece uma sanção, né? Tem ali um direcionamento ético, mas também de reparação, né? De reparação com ele mesmo, com o próprio sujeito e com a sua comunidade. Né? E aí a gente não pode esquecer que o viés que a gente tem hoje é muito mais punitivo do que restaurativo, do que educativo, por exemplo. Então a gente precisa mudar isso culturalmente, porque faz parte da nossa sociedade. Cometeu um crime e as pessoas querem que a pessoa vá presa e nunca mais saia de lá, mas não é a realidade. Ela vai sair um dia, o adolescente vai sair um dia, vai ter progressão de medida e a gente está preparado para isso, a gente preparou esse adolescente para isso. Esse PIA é orgânico, é um PIA que é construído lá na internação e acompanha essa medida, essa progressão de medida. Esses órgãos, eles conversam entre si, né, o Estado aí na aplicação da medida de privação e restrição de liberdade, com o município que faz esse atendimento já na liberdade. Então há essa comunicação ou não há essa comunicação? Porque o adolescente é o mesmo. O adolescente é o mesmo que está internado, que vai para a semi-liberdade e depois vai para o meio aberto. Tem uma progressão de medida. E esses órgãos conversam entre si ou não conversam? Se não conversam, vai ser difícil. Você tem uma continuidade desse PIA e desse atendimento voltado para o melhor interesse daquele adolescente. Porque o que a gente não pode perder de vista, que o nosso trabalho todo se reduz a isso. Para o melhor interesse daquela criança e daquele adolescente. Visando sua integridade física e psíquica também. Total. A gente reforça o quão importante é a integração, né? A questão da proteção integral mesmo, integração entre os diferentes órgãos. Não só nesses casos de ato infracional, mas, por exemplo, a integração da assistência social com a educação, com a saúde, né? Que são lugares onde é mais fácil identificar as violações primeiro, né? E levá-las ao Conselho Tutelar quando for cabível. Acho que agora a gente já pode ir para o encerramento, mas uma questão que também, uma questão mais política que fica de pano de fundo quando a gente está discutindo o ato infracional é a questão da redução da minoridade penal. E eu acho importante aqui a gente, combatendo essa ideia de redução da minoridade penal, falar um pouco sobre isso, assim, antes de terminar. Então, Serginho, por favor, se você puder. Antes de passar para a questão da redução da idade, eu esqueci de falar de alguns rótulos que a gente coloca, né? Já que ele é tão negligenciado, mas a gente rotula demais, né? Então, eu não gosto, né, para ter uma questão pessoal, né? Mas eu prefiro, né, não chamar o adolescente de adolescente infrator, né? Ou adolescente, ou menor infrator, ou adolescente que está em conflito com a lei. Esse, então, assim, eu acho um dos piores, adolescente em conflito com a lei. Em conflito com a lei todos nós estamos, todo dia, toda hora. Né? Então, o adolescente em conflito com a lei. E a gente rotula, né? E quando a gente rotula, a gente empacota, a gente encaixota, né, esse adolescente, esse sujeito de direitos nesse rótulo. E a gente não consegue mais percebê-lo como o sujeito que a Vera falou, né? Que tem uma vida, que tem uma história, que tem uma trajetória.
né? Então é sempre bom, assim, é o sujeito, é o menino e a menina, tem nome, né? Tem território, né? Tem trajetória. Tem uma vida inteira pela frente. Isso, e o Estado ele só está dizendo que como é que eu vou apurar esse ato infracional a esse adolescente, né? que cometeu, que dizem, né? O que está sendo acusado de ter cometido o ato infracional. Como é que eu apuro e como é que essas medidas, se houver alguma sanção, chamada de medida socioeducativa, elas serão executáveis. Mas essas medidas têm um objetivo, mas eu não posso esquecer, etiquetar, rotular esse adolescente, né? E a questão de diminuição da idade penal, eu já escutei muito assim, né? Eu quero ver se fosse com a sua mãe, o que você faria? Mas aí é pessoal. Isso. É aí que eu digo, se fosse com a minha mãe, eu não sei o que eu faria, né? Porque é pessoal, é passional, é apaixonante, né? E eu posso ter... Eu tenho que estar fora disso, eu não posso participar dessa discussão. Senão eu vou querer fazer... Justamente, agora, o Estado ele não pode fazer isso, o Estado ele não é vingativo, ele não pode ser vingativo, né? Foi criado, inclusive, para evitar a vingança. Né? Para evitar a vingança, justamente, né? Senão seria Estado de todos contra todos, né? Não para mais, não para mais mesmo. Mais barbárie do que a gente já viu. Mais barbárie, né? Então, reduzir a idade, né? Assim, como é que eu posso enquadrar esse sujeito? E aí parte do mito, né? De que nada é feito com relação ao adolescente, né? Então, existe um processo já estabelecido, só que nós temos que reavaliar são as medidas e como essas medidas são executadas. Exatamente. Qual é a qualidade da execução dessas medidas? Essas medidas realmente estão no sentido de tratar, de pensar esse sintoma ato infracional, né, para que ele possa fazer uma reparação com ele mesmo e com a sociedade? Eu levantei a hipótese que não, né? Então, não dá jeito. Então, o que estamos dizendo? Não dá jeito, não tem jeito. Então, vamos reduzir. Vamos pegar e vamos prender. Né? Vamos pegar e vamos prender. O que se quer é prender. A nossa sociedade é uma sociedade prisional. Nós mesmos batemos palmas para quando algumas pessoas vão presas. São presas. Né? Então, a gente quer prender as pessoas. Achando que prendendo as pessoas nós vamos dar jeito. Que isso é um vetor de transformação. Que é um vetor de transformação, privar as pessoas da sua liberdade. Priva da liberdade que a gente tira ele. Mas quem é que nós tiramos da sociedade? Entre aspas, né? Quem é que a gente prende? Quem mais se prende no nosso país? Qual é o perfil das pessoas que estão encarceradas? Né? E no sistema socioeducativo. E no sistema socioeducativo também. E nos amigos. Mas eu fico assim, imagine você, eu fiquei 4 meses isolado, no meu apartamento. Que susto! Eu achei que ia falar preso. Também. Preso. Né? Eu me vai senti dar um preso. depoimento pessoal agora. Eu me senti preso. Fiquei 4 meses. E eu já sou um adulto. Fiquei 4 meses. Eu quase enlouqueci. Porque eu não sei, porque eu já estava louco por causa da pandemia, né? Mas eu não saía de casa. Eu não saía de casa. Né? O que me fez mudar do Rio de Janeiro, né? Para onde eu estou morando hoje, né? Foi isso, né? De sentir mais a liberdade. Você imagina um adolescente encarcerado, porque eles estão encarcerados. Que não consegue nem ver o sol. Que não consegue nem ver o sol. 3 anos. 3 anos. Né? Eu desafio a qualquer pessoa a ficar 3 anos encarcerada. Como é que ela vai sair disso depois? Né? Num estágio da vida que é tão já... Isso. Tão rápido, né? E que tudo é tão intenso, né? De certa forma, um período de muita aprendizagem, né? De formação mesmo como ser humano. Imagina você passar esse período tão, né? Que marca a gente tanto pro resto da vida, encarcerado. Isso. Então a defesa, a minha defesa pelo menos é isso. Eu não acredito na prisão, não acredito em prisões, né? Eu não acredito, eu penso então que o que tem que ser visto, avaliado, são as medidas e a execução dessas medidas, as instituições que executam essas medidas, né? E não mais uma vez penalizar o sujeito, né? Porque acreditamos que não vem dando certo. Eu queria contribuir também em relação a esse tema, né? Essa discussão e redução da maioridade penal, ela toca muito na gente, né? E aí eu costumo dizer muito que quem trabalha na área da infância e trabalha com direitos humanos não pode ser a favor da redução da maioridade penal.
E quem Isso pra mim trabalha é uma no afirmativa. Conselho Tutelar. E principalmente quem trabalha no Conselho Tutelar. Aliás, quem trabalha no Conselho Tutelar é um defensor de direitos humanos. Isso. Vamos partir dessa premissa, né? Então, a gente precisa também tirar esse mito aí de quem é o defensor, quem é esse defensor dos direitos humanos. E a gente tem dados em relação ao impacto da redução da maioridade penal que já dizem por si. E aí eu vou trazer duas informações em relação a dados. São dados do ISP, dados do Fórum de Segurança, e que aponta que, por exemplo, tem um dado que eu gosto muito de falar, que de 100% dos adolescentes, né, que passaram pelas delegacias do Rio de Janeiro em um determinado período, quase 90% eram vítimas de algum crime. E quase, em torno de 14%, um pouco mais de 10%, foram acusados da prática infracional. Então, por aí a gente já vê que a gente precisa de muito mais políticas para quem sofre violação de direito do que quem é acusado de violar direito de outros. A gente já parte por aí. Então, quando você fala assim, que a gente não tem um olhar específico à política do adolescente que comete ato infracional, a gente tem muito mais políticas, né, pelo menos recursos para políticas para privar o adolescente da sua liberdade, do que trabalhar na prevenção de violação de direitos ou no atendimento da criança vítima. Isso é um fato. Falando aqui da realidade do Rio de Janeiro. Então, o primeiro dado é esse. A gente tem muito mais vítimas para a gente cuidar, atender, pensar em políticas públicas do que adolescentes que cometem ato infracional. Primeiro ponto. O segundo ponto é que, nacionalmente, quem comete mais crimes são os adultos. São pessoas maiores de 18 anos. Então, eu não vou saber o percentual, mas a gente pode dizer que é um percentual de 80% dos crimes cometidos no Brasil são por adultos e cerca de 20% são atribuídos aos adolescentes. Isso porque você tem um dado do início da apuração do ato infracional ou do crime, que são os dados das delegacias. Você não tem nem esse dado final, que é se aquele caso foi deferido ou não foi indeferido, qual foi a sentença do juiz, se ele foi culpado ou não. Então, falando aí dos dados iniciais da prática de um ato infracional ou de um crime. Então, esses dois dados já apontam que você tem que pensar muito mais os adultos que cometem crime do que os adolescentes. O impacto da redução da maioridade penal não vai mudar a nossa realidade de violência no país. Não vai. Isso é campanha de político que não tem o que falar, não tem projeto, né? E aí ele vai dizer que ele vai reduzir a maioridade penal. Então a gente precisa cuidar, né? Ter atenção em relação a isso, que quem vem com essa plataforma, quem vem com essa base dizendo eu vou acabar com a violência, eu vou prender todos os adolescentes que cometem ato infracional, não é uma pessoa que está atualizada, que sabe dos dados, que pensa políticas de direitos humanos. Então é muito importante a gente não cair nessa pegadinha. O que a gente precisa, como o Sérgio falou, é isso, de fortalecer as políticas existentes, né, no meio aberto, fazer com que o SINASE funcione, ter uma política realmente de atendimento para esse adolescente e fazer também que a internação cumpra o seu papel, que é um papel excepcional e rápido de atendimento nos casos de violência e não nessa superlotação que a gente está tendo dentro do sistema socioeducativo fechado de adolescentes cooptados por organizações criminosas para fazer trabalho de venda de drogas, que não causa gravidade, não causa violência, né? A venda, você tem delivery de venda de drogas e é uma das piores formas de trabalho, segundo a OIT, né? Exploração sexual e tráfico de drogas. Então a gente precisa parar de ser hipócrita e ver a coisa da forma que ela é e começar a tratar o adolescente como o nosso principal ator dentro desse tema todo da prática infracional. E ao mesmo tempo você estava falando do tráfico, mas também pensar como é que essa indústria da arma, né, essa indústria armamentista e o narcotráfico, né, como é que eles são sustentados, que são um dos maiores comércios. Como é que chegam até aqui, né? Na cidade Como é que as armas pesadas chegam lá agora, que estava
aqui em Campinho, que é um confronto todo dia, toda hora, né? Como é que essas armas chegam, né? Nenhuma favela tem indústria também de produção de É uma discussão drogas. de segurança cocaína. pública, né? Sim, E é uma segurança discussão que a pública. gente não tem no Rio de Janeiro. A gente não tem uma Secretaria Estadual de Segurança Pública, tem uma Secretaria da Polícia Civil, uma Secretaria da Polícia Militar, que a gente não sabe qual é o entendimento dessa polícia, qual é a nossa política em relação à segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, são pontos assim, muito estruturais que precisam ser revistos e que acaba sobrando para a pessoa mais frágil dessa situação, que é a criança e que é o adolescente em relação a esse tema. E no sistema de garantia de direitos, que é o conselheiro tutelar também. E exato, sobra para o conselheiro Acaba tutelar. sendo o ponto mais frágil e assumindo responsabilidade. E o que eles não podem pensar é: eu não tenho nada a ver com isso, eu não posso fazer nada disso. Tem um papel fundamental, tem um papel muito importante, até na elaboração das políticas, né? Isso já é uma das atribuições que está lá no 136, e a gente precisa muito que o conselheiro seja atuante e que ele tenha essa crítica em relação a todo esse sistema que envolve aí a criança e o adolescente. É muito importante que o conselheiro conheça seu papel político também de articulação, né? Não só de elaboração de política pública no certo sentido, mas de articulação mesmo da rede, de articulação dos fluxos, de informar também os outros atores da melhor funcionamento, assim, né? De cobrar, né? De cobrar, exatamente. Uma coisa que eu queria adicionar também era que a gente pensa um pouco também em relação ao sistema socioeducativo, pode ser pensado também em relação aos abrigos, né? De qual é a função deles e a eficácia deles para outras medidas protetivas, para outras situações também, mas também aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, assim, alguns se encontram precarizados, né? Então é importante também ter esse olhar para as alternativas, né, nesse sentido. Já que você citou isso, assim, é outro videocast. Mas é justamente você não fazer a prevenção, não trabalhar na prevenção, porque o acolhimento institucional, o acolhimento familiar, ele está dentro dessa rede de proteção. Então, se você não tem... A gente tem não sei quantos acolhimentos na cidade do Rio de Janeiro, vai ver a condição. Eu tenho 100 famílias cadastradas no Família Acolhedora. Quem está acolhendo? Como é que está sendo esse trabalho? O adolescente tem acesso ao acolhimento familiar na cidade do Rio de Janeiro ou é só bebê e criança? É uma das políticas que poderia ser mais eficaz na prevenção. Exatamente. Né? Então é aquilo, é você trabalhar a prevenção. E a alta complexidade, a proteção especial está dentro dessa proteção. Porque não é um depósito, né? Não é depósito. Assim, é a mesma coisa, vai na mesma rota, né? Por que essa criança, por que esse adolescente está aqui no acolhimento? O que aconteceu? Qual foi a trajetória, né? O que fez com que esses laços fossem enfraquecidos ou que esses laços fossem rompidos? Olha o PIA aí de novo. Isso, né? Olha o ciclo. E aí você vai fazendo o trabalho ao contrário, né? De tentar perceber, olhar um pouco mais a fundo, não só a ponta do iceberg, mas o iceberg como Olha, todo. Tiago, a lei ela é pronta, ela é muito bonita, ela traz tudo, né? O estatuto é de 90, mas ele já teve, sei lá, mais de 40 atualizações no decorrer desse período todo. E a gente sempre está colocando um ponto aqui, um ponto ali, mudando alguma coisa, melhorando, ou falando o óbvio, porque muitas vezes a gente fala o óbvio, né? Apesar de estar no 227 lá o que precisa ser feito, a gente tem que falar, repetir o óbvio. Tem gente que aí não cria conhece, outras né? leis, cria outras leis. Então a gente só precisa realmente aplicar a lei, garantir orçamento público para assistência. Qual é o orçamento público para assistência? Né? Qual é o orçamento público para a educação? A gente tem muito mais orçamento para a segurança pública do que para a saúde, do que para a educação. Sim. Então é isso que a gente vai ter. Mais policiais na rua, mais armas na rua. E é isso, vai ser essa nossa segurança e a nossa política. Essa é uma ótima deixa para falar do nosso próximo podcast, que vai ser orçamento público em relação aos conselhos tutelares e assistência social. Ótimo, e tem gente que acha que o orçamento público não faz parte do trabalho do Conselho Tutelar. O orçamento é programa, né? Bom, posso falar uma coisa? Pode, finalizar? claro. Olha, eu queria dizer que a gente tem lá no site do SEDECA, a gente tem várias publicações. Estou fazendo aqui um mexão, ó. Mas é de graça, né? A gente não cobra nada. Então, pra cá, ó. Então a gente tem essa publicação aqui que fala Justiça para o Adolescente em Conflito com a Lei, como se defender dela.
É uma publicação bem legal, que é em quadrinho, então é de fácil leitura para o próprio adolescente, para a família, né? E está lá disponível no... Queria pegar uma. E está lá disponível no nosso site de publicações do SEDECA, então quem quiser baixar para saber esse passo a passo que a gente falou aqui da apuração está lá. E dizer que o Estatuto Atualizado também está lá. E agora a gente está numa fase de processo de escolha do Conselho Tutelar, então está atualizado, pode baixar para estudar em casa. E dizer que essa publicação, para além da Lei 8.069, atualizada e na íntegra, a gente tem também aqui um passo a passo de como acionar o programa de proteção para crianças e adolescentes ameaçados de morte, que é muito importante a gente e o Conselho Tutelar conhecer, né, que existe um programa de proteção para criança e adolescente e que ele funciona. E que a gente trabalha junto, sempre junto, na proteção de crianças e adolescentes. Tem também a deliberação do nosso Conselho Estadual sobre a política de prevenção aos homicídios de crianças e adolescentes. E dá uma publicação que está bem legal, voltada aí para a vida, para a promoção da vida, do direito fundamental à vida, de crianças e adolescentes. E convido todos vocês a conhecer. Muito Obrigada. Não, eu que agradeço. Então, para encerrar, né, hoje a conversa foi muito boa, a gente até se alongou um pouco, mas acho que é muito importante, assim, não tem que ter medo de falar muito tempo, porque são situações muito complexas, né? Esse é um tema muito complexo e muito importante nesse momento. Então quero agradecer muito vocês, a presença, a disponibilidade, o conhecimento de vocês, dizer que foi muito bom. Agradecer a quem está ouvindo, muito obrigado mais uma vez. Convidar todos a acessarem nossas redes sociais, no Instagram, nossa página do YouTube, né, onde esses vídeos estão sendo disponibilizados. E convidar vocês também para o próximo, né? Vamos continuar aqui com outros temas. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau.